Gente. Às vezes dá muita preguiça. Só que aí, logo na sequência da raiva, então nós vem aqui fazer vídeo. E aí, meus amigos, bom ou não? Essa semana foi uma sequência de cegueira ideológica perante tudo que tá rolando. E no meio de tudo isso, eu só me perguntava: e se isso tudo tivesse acontecendo no governo Bolsonaro? De CPMI passando por julgamento, andando por estelionato eleitoral, indo parar na questão econômica. Não, o Brasil não tá virando uma Suíça. E não, nós não vamos fazer de conta que não estamos vendo, porque você sabe quando nós vamos desistir? Nunca. Então, saiu uma matéria no Financial Times dizendo que os Estados Unidos atuaram diretamente nas eleições. Ahá, te peguei, galera do TSE que tá me monitorando. Vocês acharam que eu ia falar sobre o assunto proibido, né? Mas não se preocupem, estamos fazendo direitinho a autocensura, típicas de democracias. Tentem novamente mais tarde. Mas para quem não viu ainda e ficou curioso, dá um Google. Infelizmente a democracia não me permite tratar do assunto. Mas isso não vai fazer muita falta nesse vídeo perante a quantidade de coisas que nós temos para falar. E vamos começar pelo julgamento do presidente Bolsonaro no TSE. Senhor magnânimo, excelentíssimo ministro Benedito, do missão dada é missão cumprida, começou lendo seu relatório que, galera, zero surpresa. E eu não vou nem colocar aqui porque seria repetir praticamente o que a mídia vem dizendo nos últimos 7 dias. Portanto, vamos seguir lá pelota. O que me chamou a atenção foi o advogado do PDT que estava tentando uma tentativa de mudar o objeto da ação de reunião com embaixadores para ele tentou dar um golpe, prende ele. Tentando uma tentativa, chamou sua atenção? Quando eu não nego o seu conteúdo, eu vou dizer que eu tentei uma tentativa de golpe de Estado no século XXI. Que eu tentei uma tentativa de... Eu até pensei em cortar algumas falas do advogado para demonstrar que ele queria fazer o barro rolar. Mas se resumiu bem, é isso aqui. Na importância da minuta do golpe. Por que, novamente, o medo da luz? Não precisa ser um Tiresias para dizer que essa tentativa de golpe não foi uma consequência de todos esses atos que foram ditos logo no início. Não precisa acrescentar o acervo probatório, porque ele é o desfecho da tentação desses atos praticados. Ele é requisito dessa ópera bufa que tentou ser feito, a internalização do caos para conquistar nossas instituições, solapá-las e ferir o regime democrático. A minuta de golpe não é o creme de la creme. Ela é apenas o ápice vergonhoso do menosprezo à coisa pública. Golpe. Como nós sabemos e já conversamos no vídeo do início da semana, a ação tem que ser julgada pelo teor da denúncia feita na ação. Fim. Mas o advogado do presidente Bolsonaro, ex-ministro do TSE, o seu Tarcísio Vieira, formulou isso de maneira muito mais técnica. Uma reunião com embaixadores é uma reunião com embaixadores. A vida em prédio público? A vida em prédio público. Em que mês? Em julho do ano eleitoral, eleições em outubro. Isso não traduz uma base fática suscetível de apuração em ação de investigação judicial eleitoral. Se o presidente queimou a largada em matéria de propaganda, que se lhe aplique a multa do 36. Se o presidente fez uso indevido de um prédio público, que se lhe aplique a multa do artigo 73 da Lei das Eleições. Mas o PDT, numa espécie de esquenta eleitoral, como naquelas escaramuças que antecedem os verdadeiros combates, optou pela AIGE. Eu não creio, sinceramente, tem havido um erro. Não creio. O que se deu na espécie foi o uso indevido da justiça eleitoral como plataforma política de propaganda antecipada, de acesso artificial à mídia, como forma de catapultar uma candidatura cambaleante, que jamais decolou, como vitrine eleitoral, aqui sim, em flagrante desvio de finalidade, no uso da ação e batendo as portas do Tribunal Superior Eleitoral. Uma ação impostora. Numa nova narrativa, então, muito diferente, muito inventiva, falaciosa com o devido respeito, aquela simples reunião de julho do ano passado passou a ser tida como o acender de um rastilho de pólvora que redundou na lamentável explosão dos atos do dia 8 de janeiro. Incidente lamentável, mas há 3 dias atrás, o atual ministro da Defesa do governo petista, que é um homem lúcido, esclarecido, o ministro Zé Múcio, já disse: esse evento não teve um grande líder,
Não teve uma liderança identificada. Está em todos os jornais isso. Eu não acredito que nós vamos encontrar o verdadeiro responsável. Não vamos, porque ninguém mandou. Foram agricultores aqui do Centro-Oeste que financiaram, foram donos de ônibus. É por aí que nós vamos chegar a várias pessoas responsáveis sem ter, assim, um grande líder. Introjetou-se, ministro Floriano, a fórceps nas vísceras desse processo original que cuidava de um assunto diverso, um corpo estranho, tumoroso. Fatos que, por sua natureza, poderiam até ensejar novas investigações nos tempos processuais adequados e nas esferas próprias, não na via eleita, não com aproveitamento de processo instaurado para finalidade diversa, os meios que justificam os fins, não para colocar fim eleitoral em Bolsonaro, no bolsonarismo, ou mesmo para varrer do mapa político um projeto de direita para o Brasil. Um ponto muito bem colocado, aquele julgamento, aquela corte, não pode julgar causas políticas, mas sim objetivas. E o objeto não é criminalização da direita no país, e sim a reunião com embaixadores. Sobre a tentativa de incluir a suposta minuta de golpe. O doutor Tarcísio trouxe fatos. E os fatos são esses. A autora, com todo respeito, sem nenhum pudor, junta esse documento apócrifo, impertinente, sem qualquer conexão com a lide. Os achados que vieram do Supremo, o ministro Alexandre pode me corrigir se eu estiver errado, contém, por exemplo, uma perícia papiloscópica sobre esse documento, dizendo assim, não é assinado, não é datado, não possui identificação, jamais foi tocado por alguém que não o escrivão da Polícia Federal, que fez a diligência e não se ocupou de colocar nem luva de látex, e a advogada que acompanhou a diligência. São as duas digitais que estão nesse documento, que nem merece o nome de documento, porque não é identificado, não é datado. Chegaram a dizer, Tarcísio, você tem participação? Não, tem até erros de português, ministro Carminho. É um documento risível, é um documento que foi parar na casa do ministro Anderson, não saiu de lá e não teve propósito outro senão ir para o lixo. E nunca foi publicado e nunca foi aplicado o artigo 136 da Carta Política Maior, convocação do Conselho da República, Conselho de Defesa. Vejam, houve quebra da cadeia de custódia, o documento é inútil, e inútil, inclusive, para o que ele pretende insinuar. Aliás, pelos mesmos fatos, ministro Cássio, a doutora Lindora, vice-procurador-geral da República, pediu arquivamento da investigação pelo ângulo criminal, pelos fatos do 8 de janeiro. Processo da relatoria do ministro Fux. Esse documento nunca foi publicado. Não há lastro jurídico para retirar dele nenhum efeito, muito menos eleitoral, retroativamente a julho, para corroborar um discurso de que lá em julho o presidente acendeu uma tocha olímpica que aparece lá em janeiro. Bom que os jornalistas do mundo inteiro estão assistindo. E quando até a própria mídia repercute que o julgamento tende a ser político e não jurídico, o doutor Tarcísio aproveitou o final da sua fala para dar um desfecho digno de livro. Caso que, segundo Rui Barbosa, foi baseado em documentos falsos, em manipulação de provas, em revanchismo e imparcialidade da imprensa, em controle da opinião pública, dentre outros, e que configurou, ainda entre aspas, nas palavras de Rui Barbosa, uma vindicta individual, uma condenação rancorosa, com base... Continuação do julgamento adiado para terça-feira, porque, como já dizia o sábio ministro Xande, anota esse também, povo do TSE, eu disse sábio ministro, forte, né? De tédio, nós não morre. E enquanto isso acontecia, Bolsonaro estava em casa, sozinho, triste e cabisbaixo. Só que não, bebê.
E enquanto tudo isso acontecia, General Dias, mais conhecido como G. Dias, estava prestando depoimento na CPI do Distrito Federal. E, óbvio, ele seria questionado sobre o documento fraudado que foi apresentado por ele ao Congresso, de ampla repercussão da imprensa. Bora ouvir? SECAI solicitou ao GSI o que a BIM tinha produzido de informação. Esse documento passou para a BIM. A BIM respondeu com um compilado de mensagens de aplicativo. Esse documento tinha lá ministro do GSI. Eu não participei de nenhum grupo de WhatsApp. Eu não participo do grupo. Eu não sou, na realidade, o difusor daquele compilado de mensagens. Então, o documento não condizia com a verdade. Esse era um documento. O documento foi acertado e enviado para a SECAI. Essa informação que o senhor traz é muito grave. Porque ela demonstra que um órgão de Estado, pelo que o senhor está dizendo, e eu acredito no que o senhor está falando, fraudou um documento. E aí precisa que as autoridades apurem a quem interessava essa fraude. Isso é grave. Precisa que seja investigado. Essa fraude interessava a quem? Quem era o diretor, o presidente, eu acho que é isso, da ABIN na época? Era o diretor adjunto era o Saulo. Ele é o responsável por isso. Ele é o responsável por produzir o documento. A BIM é responsável por produzir o documento. Só para ficar claro, não foi adulteração de documento, foi um ajuste feito para salvar a democracia. Eu posso falar isso? E aí você sabe que amigo é amigo, fia da munga é fio da munga. O cara meio que bateu no peito pra dizer: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E aí colocou em você, ABIN. Seu Saulo, ex-diretor da ABIN na época, já foi convocado para a CPMI do 8 de janeiro. Um outro ponto curioso foi que Flávio Dino ligou para G. Dias enquanto ele estava dentro do palácio. Mas olha só o que rolou. Em uma das falas do senhor, o ministro Flávio Dino, isso, palavras do senhor. O senhor disse que o ministro Flávio Dino te ligou e te chamou para poder ter uma conversa enquanto o senhor estava no Planalto e foi dirigido para lá. Foi isso? Sim. Sim. Ele sabia, então, que o senhor estava dentro do palácio, no mínimo como testemunha ocular dos fatos. O senhor relatou para ele que o senhor estava dentro do palácio? Não. O senhor omitiu isso dele? Não entendi. O senhor deixou de falar para ele que o senhor estava dentro do palácio quando foi ter a conversa com ele? Não, ele telefonou e me convidou para ir para o Palácio da Justiça. E eu fui, só isso. Isso. Quando o senhor estava lá, o senhor não mencionou que estava dentro do palácio? Não. Por quê? Curioso. Não me lembro. Ah, o senhor não se lembra? Não. Ah, tá. Uai, por que você não avisou que você estava lá no palácio? Não sei, não me lembro. Dori. É você? Fica muito difícil fazer as perguntas, porque o general não lembra de nada. Isso no Distrito Federal. Dória ainda terá tempo para recuperar a memória até a data do seu depoimento na CPMI, aguardando as cenas dos próximos capítulos. E antes de falar de CPMI, que teve sessão nessa quinta, eu quero comentar algumas coisas que ninguém tá falando, sabe? Tá todo mundo caladinho. Suíça. Vivemos na Suíça. Vamos começar falando de Yanomami, porque no período eleitoral era Bolsonaro seu gelocida. Não, gelocida é quando ficava frio. Bolsonaro, seu genocida do povo Yanomami. Como assim os povos têm que ser cuidados, estão jogados à própria sorte, abandono é crime? Bolsonaro não liga para Yanomamis. A gente ouviu muito isso na época das eleições, com a garantia de que só o Lully poderia cuidar dessa galera. 21 de julho de 2023, Justiça determina a mobilização imediata de órgãos federais a Barcelos, na Amazônia, para dar apoio a indígenas Yanomamis em vulnerabilidade. Petição do Ministério Público Federal denunciou condições degradantes vividas pelo povo originário na busca por saque de benefícios sociais do governo federal. Peraí, o governo que ia cuidar dos Yanomamis em período eleitoral agora precisa que a justiça determine que o governo federal vai ajudar aqueles que estão em situação degradante, que esse mesmo desgoverno jurou que ia proteger? Pra que tem Ministério dos Povos Originários? Pra dizer que é inclusivo?
Repito, se o governo se comprometeu em período eleitoral e inclusive usou esse povo como palanque de que eles seriam cuidados e assistidos, por que foi preciso que a justiça determinasse ao governo que cuidasse dessas pessoas em vulnerabilidade total? E o engraçado é que não teve um artista subindo hashtag sobre o abandone Yanomami no desgoverno Lula. A mídia tá calada, como se nada tivesse acontecendo. A preocupação, aparentemente, só existia no governo Bolsonaro. E isso dispensa qualquer comentário sequente. Mas vamos deixar de lado os povos originários que foram usados em campanha. Vamos falar de agrotóxico, bandeira permanente de parlamentares de esquerda que criaram uma treta homérica com o presidente Bolsonaro durante 4 anos, falando que o agrofasciste mandava pessoas para a terra do pé junto pelo uso de inúmeros agrotóxicos, que isso era super criminoso, né, Sâmia? Eu me pergunto onde estão esses parlamentares agora quando a gente lê isso aqui. Observatório dos agrotóxicos. Com mais 53 liberações, governo Lula alcança 179 agrotóxicos em menos de 6 meses. Sâmia, cadê você para defender a gente desses males autorizados pelo seu presidente? Alguém podia te fazer essa pergunta, né, lá na CPI do MST. Tô curiosa para saber se é o agrotóxico do bem, se é o agrotóxico pela democracia, porque agora é tudo pela democracia. Cadê os artistas? Cadê Leonardo DiCaprio, Hulk? Cadê menina Greta? Ah, Greta. Gente, quase que eu esqueço de dar parabéns pra nós, sobreviventes de mais um apocalipse, já que em 2019, Greta faz um tweet dizendo que o mundo ia acabar devido às mudanças climáticas em 21 de junho de 2023. A gente é muito sobrevivente, né? Mas ainda falando nela, o querido Ivan Kleber nos trouxe a notícia que Greta declarou nessa quinta, dia 22, que os ativistas estão sendo sistematicamente alvo de repressão na França. Na quarta, o governo francês fechou o grupo ativista Revolta da Terra por provocar protesto armado ou ações violentas. E, quando questionado, o Ministério do Interior francês não estava disponível para comentar a declaração de menina Greta, que foi usada enquanto era bom, mas hoje está se tornando um problema. É aquela máxima, né? Quem pariu Mateus que o embale. Mas vamos mudar de assunto, já que falamos de França. Vamos trazer o noticiário francês que o Ivan Kleber também trouxe pra gente. O jornal francês Le Monde, nessa quinta, dia 22, diz que a imagem de Lula está manchada no Brasil e que 6 meses depois da sua volta ao poder, Lula não é mais o ícone intocável que Macron sonhava em se aproximar. Que vexame. Pária internacional. É o que nós somos. E enquanto bancamos os passeios numa espécie de lua de mel do Lula e da Esbanja, essa semana a Caixa anunciou que taxaria o Pix para as pessoas jurídicas. Mas tudo bem, porque pobre não come Pix. Na campanha, o Taxad jurou que o Pix não seria taxado, o que me lembrou demais o tweet da Esbanja dizendo que não, gente, blogueiras, pobres, fiquem tranquilos. Quem vai pagar o imposto é a empresa, não o consumidor. Um mês depois, as compras são taxadas e quem paga é o pobre e as blogueirinhas que estão chorando largado lá no Twitter porque fizeram L. Mas era cilada, Bino. Muita gente de esquerda saiu na frente para falar que primeiro esse negócio do Pix era mentira e depois que na verdade o Pix para pessoa jurídica sempre existiu. Até que entra em campo, pós-caos com repercussão da notícia, Rui Costa, dizendo que o próprio Lula pediu para que a cobrança fosse suspensa. Porque pega mal com o pobre, né? Então, você sabe o que mais pega mal com o pobre? Anunciar a redução de preço de carro para o pobre ter acesso e, no fim das contas, o benefício favorecer locadoras de veículos. Mas enquanto as pessoas repercutiam isso, me aparece Simone Steppi para dizer para a galera que o arcabouço fiscal vai dar certo sim! Só que para dar certo precisa incrementar na receita mais 150 bilhões. Já quero antecipar, tá na LDO, para que o arcabouço dê certo, nós vamos precisar de 150 bi de incremento de receita. Incrementar receita, 150 bilhões. Isso só pode ser feito de 3 formas. Ou reduzir gastos, coisa que a ministra já disse que não vai fazer. Aumentar impostos, coisa que a ministra também falou que não pretende fazer. Ou criar novos impostos. Pois é, quem diria que dinheiro público não dava em árvore e sim saía do seu bolso, porque é você que vai pagar. Mas vale lembrar gastos recentes, tipo mais de 7 bilhões em emendas parlamentares em 6 meses, para que o Congresso permita que Lula finge que está governando, para não ficar muito feio, né?
Mas aqui, você sabe o que mais você tá pagando? As viagens internacionais do Lula pra fazer a gente passar vergonha mundo afora. Não, nem era isso que eu ia falar, tô obcecada. Deputados acionam TCU e PGR após explosão de gastos sem licitação em pasta de Lula. Você tá bancando mais de 510 milhões de gastos sem licitação. Ou seja, porque o ministro quis. Pelo Ministério do Lula de Integração e Desenvolvimento Regional. Podemos somar aí mais 216 milhões gastos sem licitação em hotel, enquanto a Esbanja reformava o Alvorada. Mais 196 mil gastos sem licitação para uma cama e um sofá apenas para o quarto do casal Esbanja. E enquanto ele diz isso aqui para as pessoas... Mas no país em que ao invés de pouco ter muito dinheiro, se todos tiverem pouco dinheiro, significa progresso, significa desenvolvimento, significa consumo, significa emprego, significa salário, significa educação. Ele foi para Paris dizer para quem quisesse ouvir que a Amazônia era da humanidade, do mundo. Isso após se encontrar com um ditador cubano intitulado presidente. 2 pontos. Primeiro, Lula, a Amazônia é do Brasil, dos brasileiros. Você entende o que é soberania? Segundo, viva a democracia trazendo Maduro ao Brasil e tratando de descongelar as relações brasileiras com o ditador cubano. Isso após dizer que vai trocar uma ideia com o ditador da Nicarágua sobre a tal perseguição religiosa, né, lá na Nicarágua, que é muito feio. Mas tá, vamos falar de CPMI, que ontem teve como convocados os delegados da Polícia Federal, além do acusado por um atentado no aeroporto. Primeiro eu tenho que deixar uma coisa clara. Colocar artefato em qualquer lugar que seja, colocando em risco pessoas inocentes, e assim, até as não inocentes, não rola esse negócio de causar danos físicos às pessoas. E por isso o depoente, já condenado a 9 anos de prisão, está em regime fechado. Não tem muita coisa para dizer porque ele optou por permanecer em silêncio. Então assistimos apenas a esquerda xingando abertamente o depoente. E o fato curioso que eu observei nisso foi que a esquerda, que defende os direitos humanos de bandidos execráveis, para esse suposto bandido não tinha nada disso não, viu? Mas sobre os depoimentos dos delegados, apesar das inúmeras tentativas da base do Lula de ligar o atentado a Bolsonaro, falhou miseravelmente. Vamos aos momentos que decretaram mais essa derrota para a esquerda na comissão. Uma vez que no depoimento está dito pelo George Washington, olha, quando eu vi que não ia acontecer nada, ou seja, não houve golpe, não houve ação do presidente Bolsonaro nem da sua equipe, não houve ação das Forças Armadas, ele, por conta própria e sem incentivo e sem ligação com nenhum membro do Poder Executivo do ex-presidente, tampouco dos parlamentares, decidiu, por livre e espontânea vontade, agir por conta. Então isso, mais uma vez, demonstra que aqui nós temos, me parece, senhor presidente, que nós temos aqui videntes, bolas de cristais, tarólogos, leitores de carta. Não sei se o senhor já viu um filme de Tom Cruise, que é o Minority Report, ou seja, eles veem o futuro, ou seja, não, esses caras iam fazer isso, eles já preveem o futuro, a bomba ia explodir, ia acabar com Brasília, aí ia cair a luz, aí o Bolsonaro ia sentar. Então, é só para acabar com essa narrativa mentirosa de que houve golpe de Estado, e que no depoimento já nos demonstra isso, senhor presidente, de que uma vez que não aconteceu nada por parte das Forças Armadas, tampouco por parte do presidente Bolsonaro, que o senhor George Washington cometeu seus atos criminosos e condenados por cada um de nós aqui dentro, seja de direita, seja de esquerda, agiu por conta própria. Pediu para o delegado, e estava em um clima de paz com o delegado da Polícia Civil, entrou o delegado da Polícia Federal, ele pediu para retirar o termo Jair Bolsonaro do depoimento dele, e o delegado não retirou. Isso consta nos autos? Acredito que sim. Acredita que sim. Então é um depoimento dele, assim como os depoimentos que agora há pouco o Rubens falou. É apenas uma fala do George Washington. Sim. Sim, perfeito. Ele, então consta nos autos também que o delegado, quando ele pediu para ler, o delegado não permitiu, gritou e fez que ele assinasse. Eu não me lembro. Consta nos autos a audiência de custódia. Sim, a audiência de custódia está Então isso está no mesmo nível de verdade das palavras e das frases que Rubens agora há pouco acabou de falar, sobre o povo armado jamais será escravizado, que foram faladas pelo mesmo depoente. Tudo
Tudo isso faz parte do depoimento, dos depoimentos do Jorge Washington. Perfeito, então. Me sinto contemplado, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado André Fernandes. Com a palavra o senador Isalci Lucas. Presidente, só para constar que a relatora era muito importante que estivesse aqui presente para ouvir isso. Ela está a caminho, deputado. Mas, obrigado. Ela está a caminho. Né, ao nosso delegado, aos nossos policiais. O ato do dia 24 de dezembro seria classificado como um ato de terrorismo, segundo dispositivos legais citados aqui, no entendimento de Vossa Senhoria? De acordo com a lei, não. Há um dispositivo que excetua essa situação, né, de manifestações, talvez parágrafo 2º do artigo que tipifica o terrorismo. Vossas Senhorias têm o entendimento, né, que o ato dia 24 mais se assemelha a uma ação isolada praticada por alguns extremistas aloprados? Sim. Vossas Senhorias têm alguma evidência de que o artefato explosivo foi fabricado no acampamento localizado no QG do Exército? Não. Não foi? Não tem essa evidência. No dia 8 de janeiro, dia que ocorreram os atos na Praça dos Três Poderes, onde o senhor Jorge se encontrava? Preso. Ou seja, com algumas perguntas, mais uma vez, a gente sepulta narrativas aqui infelizmente levantadas de que há uma ligação entre esse criminoso com os atos do dia 8. Até mesmo estou aqui com um depoimento que ele deu aqui para a Polícia Civil do Distrito Federal, e é um trecho que ele diz que, porém, ultrapassados quase um mês nada aconteceu, então eu resolvi elaborar um plano. Ou seja, não restam dúvidas de que este criminoso agiu de forma solitária. O cidadão já está preso, já está comprovado que não tem absolutamente nenhuma ligação. Aliás, se tem alguma ligação é que deveria ter alertado mais ainda as autoridades que assumiram dia 1º para que não ocorresse o que aconteceu. Isso só corrobora que houve omissão. Então, caros colegas, que estão ansiosos para ouvir o maluco que quis botar uma bomba, quero dizer para vocês que vocês melhorem as narrativas, principalmente de defesa da democracia, que o Lula está abraçadinho lá com o ditador de Cuba. Não, ele está em Cuba agora, não está com o Papa, ele está com o ditador. Abre o jornal aí que tu vai ler, Duda, que tu vai ver que ele está com o ditador de Cuba. Talvez essas informações de contato com ditadores vocês tentam esconder, mas a verdade é que ele está com um ditador que mata as pessoas de fome, inclusive no seu país. Então não me venham pregar de democráticos. E vice-presidente, vamos o quanto antes fazer essa oitiva de G. Dias, de Saulo, porque a população está cansada de enrolação aqui, a gente precisa saber se houve mesmo omissão e que os que omissos, que fizeram isso provavelmente de propósito, sejam punidos. Obrigado. A minha primeira pergunta é: que juízo está tramitando o inquérito 243, que é o tema da CPMI de hoje, com base no relatório da Polícia Civil? Qual o juízo que foi? Eu vou ter que consultar. Eu acredito que isso é a 8ª Vara Criminal de Brasília. Portanto, o que eu quero demonstrar é o seguinte: o inquérito 148 do 12/12 foi totalmente declinado ao STF, por várias razões. Houve um atentado à sede do prédio da Polícia Federal, que é um prédio da União, assim como os prédios dos três poderes. Há a possibilidade, a indicação do indígena e, mais ainda, os baderneiros vândalos que estavam causando dano a patrimônio público, com toda certeza, eles estavam dissociados de toda e qualquer conduta nessa década ou mais, as manifestações de direita, familiares, ordeiras, democráticas e pacíficas. Esse inquérito está totalmente com o STF. O inquérito dos artefatos explosivos esteve com a Polícia Civil do Distrito Federal e tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em primeira instância já com condenação. Portanto, por entendimento do próprio STF, não há vinculação aos inquéritos do 8 de janeiro. Foram 3 tipos penais de condenação desses delinquentes. Agora eu vou citar o rol de crimes que foram imputados no 8 de janeiro: pessoas idosas, pessoas com enfermidade, pessoas que estavam com crianças, pessoas que nem chegaram perto dos prédios públicos. Eles foram imputados uma dezena de crimes: artigo 62, artigo 163, artigo 286, artigo 288, artigo 359L, artigo 359M e 4 artigos
artigos da lei de terrorismo. Há uma completa discrepância e arbitrariedade do que aconteceu no 8 de janeiro. A sentença de primeiro grau, que resultou da investigação de excelência dos senhores, não colocou esses artefatos explosivos nos crimes de terrorismo, porque não se adequa à lei de terrorismo pátria, muito menos o 8 de janeiro. E foi tudo isso, gente. Eu não sei por quanto tempo a galera vai ficar sustentando nas palavras que tá tudo bem com o presidente Lira. Eu falei Lira? Eu falei Lira? Não, é Lully, presidente Lully. Um dia a casa cai e a CPI das ONGs está aí com vários requerimentos aprovados que devem estar tirando o sonho de muito canhota. Só que eles disfarçam bem. Então, eu tava pensando em trazer um vídeo com um resumo do que rolou até agora na CPI das ONGs, que ainda não teve oitivas iniciadas. E a CPI do MST. O que vocês acham? Se vocês acharem boa ideia, coloca aqui nos comentários, porque eu amo recordar é viver. Principalmente de um passado tão recente que ainda tá rolando. Eu nem sei se essa frase fez sentido. Sobre essa batina do Zanin, no sábado eu vou soltar um vídeo exclusivo lá na plataforma sobre o tema. E quem for membro da família, separa a pipoca. E quem não for, vem pra família no www.teatualizei.app. Quem ainda não faz parte, mas quiser se juntar a nós, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Esse canal desmonetizado pela democracia agradece a força. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixe seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!